Estamos de volta, meus amigos, Ricardo Couto e Thales Faria. Estamos de volta do nosso intervalo. Me parece que agora sim tudo equacionado com a nossa conexão com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que já vai entrar com a gente para falar, né, do ponto de vista da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente da República, como ela recebeu, não é, essas investigações. Thales, você me falava que o projeto de anistia me parece que, né, o pessoal já está se movimentando, mas a gente sabe que o Congresso ele tem uma posição mais alinhada à direita. Depois a gente fala sobre isso, porque eu vou Ainda não aproveitar que eu entrou. ouvi aqui a voz da deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, para agora sim conversar com ela. Presidente, eu não sei se a senhora ouviu a minha pergunta, né? Eu falava que já era condenável, né, qualquer tipo de orquestração homicida, né? Mas quando a gente fala de um presidente eleito, de um vice-presidente eleito, quer dizer, também atentar não só contra a vida dessas pessoas, mas contra a nossa democracia, algo grave. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Coach. Um prazer falar com vocês. Não, com certeza é muito, mas é muito grave mesmo o que foi revelado no dia de hoje. É essa apuração da Polícia Federal. Porque, além dos fatos serem graves por si, né, tentativa de matar o presidente da República, o vice-presidente, o ministro do Supremo, é grave porque isso foi articulado, foi pensado no núcleo do governo. São pessoas próximas ao presidente da República, muitas delas despachavam do Palácio do Planalto, como é o caso do Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente, e também do general da Reserva, que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, é muito próximo. E militares da Ativa e também Polícia Federal. Então, ou seja, essas pessoas estavam conspirando, conluiando, organizando um golpe de Estado e que nesse golpe de Estado tinha a intenção de matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro da Suprema Corte. Muito grave. Isso com certeza tem a participação de Bolsonaro. Ninguém faria isso sozinho, quer dizer, não vai ser um ministro ou vice-presidente a pensar nisso. Ele é o autor, com certeza, intelectual desse processo todo e várias vezes falou contra o resultado das eleições, várias vezes bradou contra esse resultado. E a gente teve uma sequência de fatos, né, no final de 2022 que mostram bem o que estava sendo organizado. E agora essa revelação de, inclusive, uma reunião com algumas pessoas desse grupo na casa do Braga Neto, um pouco antes de fatos graves acontecerem em Brasília. Então, assim, é estarrecedor a gente pensar que podia ter vivido uma situação como essa no Brasil. Deputada, Diante de tudo que foi revelado hoje, né, quais são as Eu não providências estou te jurídicas? ouvindo, Cocho. Eu estou Diante, ouvindo aqui. Agora sim. Agora foi, né? Agora Diga lá, sim. Couto. diante de tudo Foi. que foi. Sim. Tá ouvindo? Está complicado. Diante de tudo que foi revelado Não, hoje, quais são as providências jurídicas e políticas que o não estou PT ouvindo. pretende tomar? Diante dos fatos revelados hoje, quais são as consequências políticas e jurídicas que o PT deve tomar? Foi a pergunta do Couto. Olha, jurídicas, eu acho que a gente tem muito poucas competências, porque nós já temos inquéritos, né, funcionando. Tem aí o inquérito do 8 de janeiro, tem o inquérito das milícias digitais, e esses fatos todos estão sendo conduzidos para dentro desses inquéritos. É bom lembrar que o PT entrou na época da campanha com várias ações judiciais muito fortes que deram origem ao processo que deu a inelegibilidade de Bolsonaro, né? Mas nós estamos avaliando com o nosso jurídico. Acho que uma das questões políticas que é importante falar é que o PL da anistia não pode prosperar. Isso nós vamos entrar hoje com requerimento pedindo para que o presidente da Casa arquive de vez esse projeto de lei. Diante desses fatos graves, né, hoje, revelados hoje, e também da semana passada, a explosão de bomba, a morte daquele homem na Praça dos Três Poderes, não tem condições de sequer ser avaliado, discutido, analisado esse PL. Ele tem que ser arquivado, e porque esse é o qual. tipo de comportamento que tem que ser punido com rigor. Não dá para brincar com a extrema-direita. E se Exato. nós não E formos qual pedagógicos rece- nisso, isso vai continuar acontecendo. Esse fato da Praça dos Três Poderes, que o Bolsonaro, o pessoal dele disse que foi fato isolado, não foi fato isolado.
Isso faz parte de um processo, né, de organização na sociedade de várias comunidades que são alimentadas pelo ódio todos os dias. Aliás, o UOL fez uma matéria muito interessante com uma antropóloga, o nome dela é Isabela Calil, que ela fala exatamente isso, né, da forma como as pessoas estão sendo arregimentadas em comunidades de ódio, de violência, para práticas exatamente nesse sentido. Então, arregimenta-se de forma passiva, mas vai colocando na cabeça das pessoas o ódio, vai dando um ressignificado à vida, e as pessoas acabam fazendo barbaridades E como qual, foi essa da Praça dos Três Poderes. Então, isso está ligado a todo esse processo que foi montado por Bolsonaro desde 2018, que é o que nós estamos deputada, vivendo e vendo agora aonde chegaria se desse certo esse plano que eles tinham. deputada, qual a receptividade que a senhora está vendo no Congresso a essa proposta de arquivar Não o estou ouvindo. projeto de Anistia. anistia? O Thales está te perguntando qual a possibilidade que a senhora está vendo no Congresso de realmente esse projeto de anistia não prosperar, né? Qual que é a possibilidade concreta? Eu acho que agora aumentaram muito as possibilidades de não prosperar. Na semana passada, com aquele advento da Praça dos Três Poderes, já muita gente dizia que não dava mais para levar em frente a discussão do projeto da anistia. Acho que com os fatos revelados hoje, esse projeto morreu. Ele tem que ser arquivado. Duvido que tenha alguém naquela casa que tenha coragem, a não ser a base bolsonarista, que segue a eles, de fazer essa discussão e fazer essa defesa. Ou seja, os fatos estão mostrando que o que nós precisamos não é anistia, nós precisamos punição, e punição rigorosa para essa gente, para que isso não volte a acontecer. Porque eles não ganharam a presidência da República. Imagina, se tivesse ganho, o que eles estariam fazendo hoje, né? Seria uma ditadura praticamente. Não ganharam. E mesmo não ganhando, aprontam, né? E continuam aprontando, continuam com discurso de ódio. Só mudou de discurso o Bolsonaro, que resolveu agora ser bonzinho, falar de democracia, dizer que a anistia pacifica o país, ou seja, o lobo vestido em pele de cordeiro. Isso a gente não pode aceitar. E a gente tem que lembrar uma coisa também, né? Bolsonaro é daquela turma do Silvio Frota. O general Heleno foi chefe, foi ajudante de ordem do Silvio Frota. Vamos lembrar que Silvio Frota era um general da linha dura, que quando começava a abertura da ditadura se rebelou contra isso e utilizou de ações que eram terroristas na política, né? Foi dali que saiu a bomba para a OAB, foi dali que saiu bancas de jornais queimadas, a bomba do Rio Centro. Então, Bolsonaro faz parte desta turma, ele tem este DNA. Ele nunca escondeu a defesa da ditadura, a defesa da tortura. Então, não dá para brincar, não. Tem que ser muito rigoroso com essa situação. Por isso, não pode ter anistia nem para Bolsonaro, nem para ninguém que participou do 8 de janeiro, que foi a última tentativa deles terem uma desestabilização e poderem dar um golpe. Agora, presidente, Chegando ao diga lá, coach, eu acho que ela não vai te ouvir, mas eu passo a pergunta. Diga lá. Estamos chegando ao final do ano legislativo. O que você acha que pode mudar agora na relação do governo com a oposição, com os parlamentares? O que muda até o final do ano? Porque foi um ano agitado, complicado, eleições e tudo. O que o PT pretende mudar ou fazer agora para criar uma relação menos conflituosa com o Congresso? Acho que a senhora não ouviu mesmo, né? O coach perguntou que a gente está chegando Não. agora no fim do ano. O que fazer para melhorar a relação com o Congresso, né? O que o PT pode fazer ou vai fazer para tentar azeitar essa relação para a segunda metade do governo? Olha, Ricardo, eu acho que a relação com o Congresso ela não está ruim, não. É claro que temos contradições, posições lá diferentes, enfim, sempre o governo tem que negociar e o PT também. Eu acho que a gente também tomou uma decisão que foi importante, que foi não ir para um embate, nem uma disputa pela presidência da casa, né? Nós temos minoria na nossa base ali da centro-esquerda, e mesmo se juntassem com alguns outros partidos, não faríamos maioria, ou se fizéssemos, seria muito pequena, e isso daria muita instabilidade nas relações. Então, quando nós conversamos sobre o apoio a Hugo Motta, nós conversamos, em primeiro lugar, sobre a estabilidade da casa e a previsibilidade das pautas.
e também as condições para que as matérias de interesse do governo fossem votadas. Então, esse foi o grande acordo que nós fizemos em relação à mesa da casa. Então, eu acho que esse clima tende a facilitar muito essa relação com o Congresso Nacional. Pelo menos para aqueles temas que julgamos essenciais, estratégicos para o governo, isso deve funcionar sim. Então, eu penso que esse ano a gente vai ter, né, o ano que entra, uma relação mais tranquila com o Congresso Nacional. Gente, eu queria Obrigado. aproveitar e retornar ao assunto anterior, falando sobre a segurança, né? Porque me parece, até o Thales estava comentando, acho que foi o Thales e o Coach que falavam, que alguns desses presos hoje estavam no Rio de Janeiro, né? Atuando ainda, estavam ativos, né? Fazendo segurança e tal, nas proximidades mesmo do presidente da República, né? Os senhores planejam reavaliar isso, né? Quer dizer, as pessoas que estão próximas, perto, porque né, se isso aconteceu nas entranhas do Exército, das Forças Armadas, o presidente não corre nenhum risco na avaliação da senhora hoje, apesar de hoje haver um ambiente diferente e tal, e não ter havido ali uma complacência, digamos assim, no comando das forças, mas, de qualquer maneira, esse clima, né, esse ambiente ainda golpista que persiste, não torna inseguro o ambiente para o presidente da República algumas vezes? Pois é, Diego, particularmente preocupa depois desses fatos revelados e o fato de que essas pessoas foram presas atuando em serviço lá no G20, próximos aí ao presidente da República e a chefe de estados. Eu acho que a situação hoje é mais controlada, quer dizer, tanto o Ministério da Defesa como a coordenação aí das Forças Armadas tem uma responsabilidade muito grande, tem mais coordenação e autoridade para isso e não brincariam com uma situação dessas. Mas, de fato, é preocupante, sim. Eu acho que tem que ter uma conversa muito séria aí do núcleo de governo com as forças de segurança, com a Polícia Federal, reforçar com certeza a segurança do presidente, do vice-presidente, né, dos ministros da Suprema Corte, porque a revelação desses fatos foi muito contundente. E o que aconteceu na semana passada também, com o homem que explodiu a bomba e se explodiu. Isso é algo que pode acontecer a qualquer momento. Como eu disse aqui, essas comunidades, elas estão sendo aliciadas, né? Pelo ódio, pela violência, não só nas redes sociais, mas tem eventos, tem manifestações, e mesmo pessoas pacíficas, que podiam ser pacíficas, ao entrar em contato com essas comunidades, ao serem estimuladas ao uso da violência, a fazer uma ressignificação da sua vida, tomam medidas absurdas. É o terrorismo. Então, eles estão trazendo para dentro da política o terrorismo. Acho que nós temos que ficar muito atentos com isso, e principalmente com a segurança do presidente. O Thales, tem pergunta? Opa! Não, eu estava interessado em saber essa questão de como está no Congresso. Eu acho que ela já respondeu isso. Vai estar um ambiente melhor para se aprovar no Congresso, para se arquivar no Congresso Certo. esse projeto de anistia. O Teres falava sobre a resposta que a senhora já deu sobre a questão de ser arquivado, né, o projeto da anistia. Ele queria realmente saber essa sensação. A senhora disse que agora a senhora acredita que não há mais como não arquivar esse projeto anteriormente. E falando sobre hoje, né, por exemplo, é claro que está ali no papel de tentar rebater, mas o senador Flávio Bolsonaro disse que pensar em matar não é crime. Como é que a senhora viu isso, deputada? Gente, é um absurdo, né? Porque eles tinham uma tentativa de homicídio. É crime, sim. Tentativa é quando você pensa porque você já está tentando. E ali não foi só pensado, né? Vamos dizer claro aqui que os bolsonaros agora querem passar pano. Como o pai quer passar pano para a democracia, o filho quer passar pano para uma tentativa de homicídio. Não foi só pensado, foi articulado, mobilizaram as coisas, né? Mobilizaram técnicas militares, mobilizaram armamento, dinheiro para trazer gente para Brasília, fizeram reuniões, essa reunião na casa do Braga Neto, chegaram a ter uma organização para tentar matar o ministro Alexandre de Moraes, tinha data isso, então não foi pensar não, foi tentativa mesmo, eles estavam tentando matar o ministro, ou tentando matar o Lula, ou tentando matar o vice-presidente Alckmin. É crime, sim, eles têm que responder por isso, até porque eles estavam
em funções públicas, né? Uma parte deles, outros exerceram funções públicas e eram do núcleo do governo. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tem responsabilidade direta e objetiva nisso, direta e objetiva, é dele, ele era o grande líder, ele que dava o apito, ele que falava, ele que estimulava, desde aquela manifestação de 7 de setembro, outras falas dele, o questionamento das urnas, o ódio que ele sempre destilou contra nós, contra o presidente Lula. Ele foi o grande mentor desse processo todo. Então, ele Também tem que seria o responder grande ao Brasil sobre isso e beneficiário, né? pagar pelos seus crimes. É crime, sim, pode o Flávio Bolsonaro falar o que quiser. Eles estão todos muito ilhados nessa trama toda. Coach Mas falou ele alguma seria coisa? o principal beneficiário, né? Se Ah, desse certo esse golpe. o coach falou que ele seria o principal beneficiado, né? Caso tudo isso desse certo, né? Quer dizer, quem se beneficiaria seria o atual ex-presidente. Claro, seria o Jair Bolsonaro. Ele queria dar o golpe para ficar no poder. Essa era a intenção dele. Então, ele é o grande responsável por tudo isso. Acho que o Thales tem uma pergunta. Diga, Thales. Eu gostaria de saber o que a senhora espera que seja feita com relação ao PL. Tem duas coisas, nesse caso, que envolvem o PL. Uma, que o Braga Neto disse ao Mauro Cid que pegasse o dinheiro, os 100 mil, que era preciso para os Kid Pretos, com o PL. E a outra é que as reuniões sobre o golpe ocorreram na sede de campanha. Depois que acabou a campanha eleitoral, houve reuniões Tá. discutindo o golpe na sede de campanha que era alugada pelo PL aqui no Lago Sul. O Thales falou sobre o PL, o Partido Liberal. O que a senhora acredita que pode ou deve acontecer com o PL, já que o Braga Neto, que era candidato a vice, né, ele falou sobre a passagem de dinheiro. Qual que foi o valor, Thales, que você falou aí? 100 mil. 100 mil reais do PL, não é, para arquitetar isso, e que foi utilizada a sede de campanha, já tinha passado a eleição, mas o espaço que foi a sede de campanha do PL, né, do candidato Bolsonaro, do candidato Braga Neto, para realizar reuniões com esse viés golpista. O partido tem que ser investigado, né? Não pode sair dessa investigação, o partido e seus dirigentes. E se de fato foi comprovado esse envolvimento, tem que responder por isso. Inclusive em relação à sua existência, porque participar desta forma de um golpe de Estado é muito grave para um partido político. Então, o PL tem que ser investigado nos mínimos detalhes e, se tiver responsabilidade, se de fato ele, seus dirigentes, né, os dirigentes do PL que representam o partido, a pessoa jurídica do partido, tem que responder criminalmente. Presidente, a senhora, é claro que a gente viu muita coisa acontecer aí nos últimos tempos no Brasil, mas a senhora imaginava que essa trama chegaria a esse ponto? Me parecia uma trama, assim, muito desorganizada, do ponto de vista, assim, sim, tinha um propósito, mas, né, a gente via ali que existia um amadorismo muito grande, mas, enfim, arquitetar a morte, né, do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, assim, intimamente, a senhora imaginou que isso pudesse estar acontecendo de dentro do Palácio do Planalto do antigo governo? É assustador, né, Diego? Como muita gente não imaginava que Bolsonaro se elegia em 2018. Muita gente dizia, não, Bolsonaro não tem possibilidade de ser presidente da República. E eu acho que, em relação a esses fatos, a gente também acabou subestimando a forma de organização, achando, como você disse, que era uma coisa mais de falastrão, de dizer, de mobilizar alguns grupos. Agora, o que a gente está vendo, não, que tinha algo arquitetado, planejado, né, feito com detalhes, utilizando-se da inteligência dos órgãos públicos, do próprio Exército, da própria polícia. É muito assustador, muito assustador. Assim, a gente fica aliviado porque ganhamos essa eleição, né? Porque se não tivéssemos ganho essa eleição, com certeza a situação seria uma situação muito difícil para o Brasil, para a democracia brasileira. Com certeza, né? Talvez tantos outros estivessem na sequência dessa lista. Presidente, muito obrigado pela entrevista, viu? Que bom que deu certo aqui. Acabou que foi meio no improviso, mas a gente conseguiu se comunicar, isso que importa. Um abraço.
Abraço, Diego. Desculpa, viu? Desculpa aí ao Thales, ao Ricardo, não consegui ouvi-los, acho que a gente teve problema aqui, mas espero ter contribuído aí com o debate de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado. Contribuiu sim, Tchau. obrigado. Acho que o problema foi aqui na nossa plataforma mesmo. Obrigado, viu, presidente? Plataforma nossa não, né? Aquela que o pessoal usa para fazer reuniões aí nas empresas. Não vou fazer a publi negativa para ela porque ela nos ajuda bastante em geral, mas hoje parece que nos deixou na mão. Mas, ô Cocho, é isso, né? A gente tenta, é claro, levar com leveza quando possível, mas é algo tão sério, tão grave, né? Imaginem vocês que se a gente esteve muito perto, aliás, até o ministro Barroso, que hoje preside o Supremo, falou sobre isso. Está aqui a reportagem no telão. Ele disse Falou que que é estarrecedor. estarrecedor, exatamente. E ele ainda disse que estivemos mais próximos do inimaginável. Foram as palavras do Luiz Roberto Barroso. E é isso, né, Enquanto, Couto? o enquanto o Brasil está pegando fogo, você sabe onde está o Jair Bolsonaro agora? Fazendo o quê? Você tem Onde? ideia? Diga. Ele está em Maceió, em Alagoas, pescando com o amigo dele, aquele sanfoneiro que foi ministro dele. Ou seja,